Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de extensão Literaturas do Norte. Eu me chamo André Favacho, sou monitor do projeto, e hoje nós daremos início à nossa disciplina, a primeira aula da nossa disciplina Literatura e Estudos Culturais da Amazônia, com o professor doutor Marcos Paulo Torres Pereira. O propósito dessa disciplina é aprofundar a compreensão da literatura produzida na região amazônica, por meio de uma abordagem interdisciplinar, fundamentada nos estudos culturais, observando reconfigurações culturais e representações identitárias e discursos pós-coloniais presentes nessa literatura. Também serão tratadas cristalizações de discursos multiculturalistas e a hermenêutica de imagens, símbolos, mitos que permeiam o imaginário cultural amazônico. É, o, o professor que irá ministrar a disciplina, como eu havia dito, é o professor doutor Marcos Paulo, que é doutor em Teoria de História Literária pela Universidade Estadual de Campinas, atualmente é professor do Magistério Superior da Universidade Federal do Amapá, e ele também tem experiência na área de letras, com ênfase na literatura brasileira, atuando principalmente nos seguintes temas: identidade, memória, cultura nordestina e literatura de cordel. Ele é líder do Núcleo de Pesquisas Pós-Coloniais, NEPS, na Universidade Federal do Amapá, Unifap, e ele também é o nosso coordenador do projeto de pesquisa e extensão Literaturas do Norte. Seja muito bem-vindo, professor. Boa noite. Boa noite, André. Obrigado pelo carinho, obrigado pela recepção. Muito emocionado, porque, afinal de contas, estamos quase terminando essa edição do Literaturas Norte. Às vezes eu olho para baixo, gente, porque a câmera é em cima e a tela está aqui embaixo. E aí, às vezes, eu me distraio com a tela. Então, eu peço desculpas quando eu olhar assim para baixo. Não é que eu esteja desviando o olhar de vocês, muito pelo contrário, mas é somente para ter um pouco do retorno aqui com o André, do como está funcionando, o processo e tudo mais. Bom, mas voltando aqui à minha fala inicial, né, nós estamos dando início a essa nova disciplina do Literaturas do Norte. Eu sempre me fico muito emocionado quando a gente inicia o nosso curso, porque, afinal de contas, só a gente sabe, né, André? O André, que é nosso monitor, a gente sabe o trabalho que dá para a gente fazer esse curso, os caminhos que a gente segue, as horas de estudo, as horas de debate, quando a gente busca construir toda a grade curricular do programa, quais são as obras que serão abordadas, enfim, quando a gente busca trazer um viés de qualidade para nossas discussões aqui no Literaturas do Norte, né? Hoje, como colocou o André, a gente está dando início a uma nova disciplina, né, um novo curso aqui no Literaturas do Norte, que é a disciplina, né, que é esse componente curricular, Literatura e Estudos Culturais da Amazônia. Como colocou o André, essa disciplina ela é um pouco diferente, tá? Por quê? Porque ela vai dialogar com elementos que por vezes, a gente não compreende como sendo também conceitos que são ulteriores, que fazem parte dos estudos da crítica literária, que fazem parte dos estudos que abordam, né, aquilo que a gente chama de crítica literária. Por quê? Porque são conceitos que, normalmente, insisto, são trabalhados pelas ciências humanas, como a sociologia, a antropologia, a própria história, mas, na realidade, isso acaba também trazendo para nós todo um arcabouço, né, de teorias, de construções epistêmicas que fundamentam esse nosso debate a respeito do que são essas literaturas amazônicas. E aí, o primeiro ponto, André, né, se você, inclusive, vou até aproveitar que o André está aqui, em alguns momentos eu vou me referir a ele. André, se você tiver alguma dúvida, à medida que eu for falando, sinta-se à vontade, tá? de perguntar, de fazer alguma inferência, alguma colocação. Tá? Bom, mas continuando. Então, quando a gente trata dessas literaturas produzidas no norte, produzidas na Amazônia, acho que o primeiro ponto que a gente vai tratar nessa disciplina é exatamente o que é que nós estamos chamando de Amazônia, né?
que é que nós estamos realmente chamando de literaturas produzidas na e sobre a região amazônica. Porque o primeiro ponto que a gente trata, insisto, é aquilo que a gente tenta, né, às vezes com muita dificuldade, definir o que é a Amazônia. Porque quando a gente vai falar sobre a Amazônia, a gente precisa perguntar, primeiro, para quem é essa Amazônia? Sobre qual olhar se está lançando essas compreensões a respeito da Amazônia. E aí, por que a gente coloca isso? Paz Loureiro, né? Paz Loureiro é um dos autores que já foram citados aqui nesse nosso curso por outros colegas, por outros professores, inclusive por convidados. Então, Paz Loureiro tem um livro muito interessante chamado Cultura Amazônica, uma poética do imaginário. E lá no Cultura Amazônica, o Paz Loureiro lança esse questionamento, mas afinal, qual é a Amazônia que nós estamos falando e para quem é essa Amazônia? E o Paz Loureiro, ele acaba abordando que há, na realidade, duas Amazônias, né? Que é a primeira Amazônia, é aquela que é do olhar de quem está dentro da Amazônia, e o outro é o olhar de fora, é o olhar de quem não está inserido, não faz parte desse grande universo que é a Amazônia, e acaba trazendo o olhar daquele que é o distante, daquele que é que não é o próximo, né? Daquele que acaba por trazer uma visão sobre a Amazônia que muitas vezes é pasteurizada, que muitas vezes é homogeneizada, até mesmo como uma estratégia colonial de domínio, como uma estratégia colonial de captura daquilo que a gente chama de Amazônia. O próprio nome do nosso curso é Literaturas do Norte. Por quê? Porque a gente parte dessa compreensão que a gente não pode dizer que existe uma literatura produzida na região amazônica, né? Mas que, na realidade, o que existe é uma pluralidade de produções literárias, porque há uma pluralidade de povos que compõem essa região. Há uma pluralidade de pensamentos, de leituras, de apreensões, de representações do que seria, na realidade, a Amazônia. Por isso, André, e meus colegas que estão aqui assistindo a essa aula, né, caros cursistas, por isso que a gente sempre fala que, na realidade, a gente não deveria chamar Amazônia, que a gente deveria sempre fazer referência durante esses nossos estudos de Amazônias, no plural, porque eu tenho uma Amazônia que é aquela, insisto, daquela para os povos que a compõem, que fazem parte, que são ulteriores a essa região. Eu tenho a Amazônia daquele que está de fora, que é aquele que está distante, mas mesmo assim, dentro das visões daqueles que estão na Amazônia, eu tenho uma Amazônia ribeirinha, eu tenho uma Amazônia de negritude, eu tenho uma Amazônia cabocla, eu tenho uma Amazônia de fronteira, eu tenho uma Amazônia de áreas rurais, eu tenho uma Amazônia de floresta, eu tenho uma Amazônia de centros urbanos. Então, o que a gente precisa de saída para compreender essa construção é que não existe, insisto, né, uma única Amazônia, mas várias Amazônias. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. O segundo ponto é que os estudos culturais, quando a gente trata desse viés teórico, traz esse viés teórico para as nossas discussões, a gente acaba lendo aquela produção literária dentro de uma reconfiguração cultural. Por quê? Porque a gente... E aí eu cito aqui, por exemplo, o Homi Bhabha, né, lá no Local de Cultura, ou então o próprio Paul Ricoeur, quando ele trata dos conceitos de identidade narrativa, desde lá o Tempo e Narrativa, mas também quando ele escreve o Si Mesmo como Outro. E utilizando esses dois autores, a gente vê o texto não como uma construção alijada do mundo, né? Como uma construção distante do mundo. Ao contrário, a gente trata esse texto como uma produção que reflete, que referencia, tá? Uma outra realidade que não é aquela realidade solta no vácuo. É uma outra realidade que se interrelaciona com o homem que a produziu, com o tempo que a construiu, com o locus que a construiu, com as interrelações
que se imbricam dentro desse texto, tá? Então, de novo, quando eu trago esses liames dos estudos culturais para a nossa discussão, o que eu estou trazendo são outras formas de compreender não apenas a produção do texto, o texto, mas também a recepção desse texto. O próprio Paul Ricoeur, ele trata do conceito de uma tríplice mimesis, ou mimesis, como vocês quiserem pronunciar, tá certo? Por quê? Porque ele diz que para a construção de sentido do texto, eu não posso pegar somente aquele texto ao final, mas eu tenho que entender que existem 3 momentos de construção. O primeiro momento é a palavra fora de um contexto, a palavra fora do texto, né? É a própria essência do termo dentro de uma construção social. O segundo momento é aquele texto, é aquela palavra, aquela ideia, né, trabalhada pelo texto, reconfigurada dentro do texto. E o terceiro momento, por isso uma tríplice mimesis, eu insisto, né, é o momento da recepção, é o momento que o leitor passa a ele também reconstruir os sentidos. E aí, por que eu estou trazendo essa construção? Porque eu vou também, durante o nosso curso, né, dialogar com um conceito que é o conceito de Foucault, que foi cunhado por ele no Arqueologia do Saber, que é o conceito de arquivo, né? Porque quando a gente fala de arquivo, a gente busca aquela significação que é comum, que é natural a todos, que é o arquivo como um elemento de organização, como um corpo de organização. Ou seja, você tem um arquivo lá com seus livros, você junta todos os livros e coloca lá naquele espaço. Você tem um arquivo de fotografias, você tem um arquivo de música, você tem... Enfim, o arquivo é um elemento que coaduna informações, que junta informações. Contudo, insisto, na Arqueologia do Saber, o Foucault acaba trazendo uma dupla significação para esse conceito de arquivo. Não só o arquivo como essa construção física, mas o arquivo como uma constituição simbólica que busca organizar, digamos assim, tá, os discursos, ou seja, que busca organizar a forma de produção desses discursos. Então, o que o Foucault estabelece, tá certo? É uma maneira que transcende a mera acumulação de textos históricos e testemunhais de identidade. Por quê? Porque ele não se restringe apenas às instituições tradicionais de preservação, como biblioteca, depósito, hemeroteca, enfim, mas ele vai para uma abordagem mais profunda e complexa do discurso, porque eles permeiam o discurso, não apenas como uma forma de organização, mas também como uma forma de porquê, como uma forma de construção de sentido. Em que sentido? Porque os arquivos eles são moldados em um intricado jogo de relações sociais que não se dão de forma aleatória, mas são moldadas dentro de um jogo de relações. Tá certo? Por que a gente fala desse jogo de relações? Porque, enfim, a gente sabe que língua é identidade, a gente sabe que língua é uma constituição que se estabelece dentro de uma relação social, mas muitas vezes a gente perde o contexto das particularidades daquela língua. A gente perde o contexto das particularidades. Desculpa, eu gaguejei. O contexto, André, se puder tirar esse gaguejo aí durante a edição, eu agradeço, tá? Eu gaguejei, perdoe. Mas muitas vezes a gente perde essa particularidade, né? Dessa construção simbólica. Ou seja, a gente perde as possibilidades e limitações impostas por esse sistema de condições, esse sistema de estruturas que configuram o discurso. Em outras palavras, deixa eu tentar exemplificar, tá certo? Nós sabemos que existe, dentro do jargão jurídico, uma série de termos e expressões que são ulteriores, que fazem parte daquele jargão, e que muitas vezes elas são perdidas pelo falante comum.
tá certo? Inclusive, um dos ministros do Supremo deu uma entrevista esses dias dizendo que o sujeito, quando fala difícil, é porque não tem o domínio do assunto. Não sei bem se ele, a quem ele queria atingir durante essa fala, mas o que ele está estabelecendo naquele momento é que o direito deveria ser acessível a toda a comunidade, deveria ser acessível a todos os povos, né? Que necessitam do direito, que necessitam acessar aquelas informações que fazem parte dos autos, que fazem parte dos processos. Quando eu trago esse exemplo, o que eu estou querendo, na realidade, é dizer o seguinte, que naquele jargão jurídico existe um conjunto de porquês que coadunam, que juntam os elementos dentro daquele jargão, dentro daquela linguagem. Ou seja, eu não escolhi termos aleatórios para fazer parte do jargão. Eles foram sendo trabalhados no tempo e no espaço, eles foram sendo maturados, eles foram sendo ajuntados dentro de uma construção simbólica, que emerge, da qual emerge, inclusive, uma relação de poder. André, eu não sei se está travando para ti aí. Você podia aparecer aí, por favor, André? Eu não sei se está travando. Para mim está dando um pequeno delay. Está normal. Minha voz. Está normal aí? Isso. Então, gente, desculpa, é a minha internet, tá? Se der alguma trava, André, por favor, me avisa aqui pelo chat, tá bom? Certo. Bom, então, continuando. Então, esses termos, esses conceitos, essas expressões, eles acabam gerando uma espécie de léxico, ele acaba gerando uma espécie de glossário sobre o qual se juntam esses porquês, esses significados, e esses conjuntos de significados formando uma simbólica. Claro, eu estou citando aqui o jargão jurídico, mas eu poderia falar do jargão futebolístico, eu podia falar do jargão técnico das profissões, como a medicina, ou até mesmo aqui, né, da educação. Mas, na realidade, eu estou usando esse elemento não somente como uma forma de exemplificação, porque o arquivo que o Foucault fala, o arquivo que o Foucault, esse conceito de arquivo cunhado por Foucault lá na arqueologia do saber, ele vai além, porque ele acaba traçando não apenas os jargões, as expressões de um determinado grupo social, mas de toda a comunidade, de toda a sociedade, tá certo? Por quê? Porque por mais que como disse o ministro do Supremo, aquele termo aqueles termos, aquelas expressões façam parte de um jargão jurídico e aquelas expressões de outros grupos técnicos de trabalho, por exemplo, façam parte de um determinado grupo, quando você junta esses elementos, você tem um arquivo maior que está relacionado à língua portuguesa, que está relacionado à língua como identidade. O que eu tenho, na realidade, ali é um conjunto de subdivisões de um arquivo, porque o arquivo é a linguagem maior da sociedade. Claro, a própria sociedade se divide em nichos, em grupos menores sociais, mas dentro daqueles grupos menores existem as relações, as regras que constroem esses porquês, que constroem esses sentidos. Contudo, a quem pertence àquele grupo do jargão jurídico também assiste futebol, também pratica um esporte, por exemplo, e dentro daquele outro grupo ele acaba reconhecendo os termos e expressões que pertencem àquele outro grupo. Então, quando a gente fala de jargão, quando a gente fala desses nichos linguísticos, a gente não deve entender esses nichos como excludentes, como grupos excludentes, mas como grupos que se organizaram naquele momento, com aquele objetivo, naquele locus, ou seja, naquele espaço, com uma determinada lei, com uma determinada regra, mesmo que essa lei ela pode se dar de forma consciente ou inconsciente, não é esse o termo que eu quero tratar, mas que existe uma regra que estabelece que naquele momento, naquele espaço, sobre aquelas condições, se fala daquela forma, se utiliza expressões daquela forma, se traz sentidos daquela forma. Agora, esse falante que está lá no grupo, me perdoe a repetição, mas é necessário até para fins didáticos, mas aquele falante que está naquele outro grupo, quando está no outro grupo, ele consegue se comunicar.
ele consegue ter contato, ele consegue estabelecer as relações de sentido dentro daquele outro grupo. Então, entendam, é como se eu tivesse um grande arquivo, uma grande estante, onde naquela estante eu botasse aqui os livros do direito, os livros da geografia, os livros de história, os livros sobre futebol, os livros sobre ficção científica. Mas a estante toda é minha. A estante toda é minha. E eu, como usuário dessa estante, compreendo que não o Marcos Paulo, que vai ler ficção científica, não é o Marcos Paulo que vai ler os tratados, os atlas de geografia, tá certo? Não é o Marcos Paulo que vai ler, por exemplo, um Milton Santos da vida. Ou seja, o Marcos Paulo, que está lendo sobre futebol, que está lendo sobre ficção científica, não é o Marcos Paulo que está lendo sobre o direito ou as obras do Milton Santos na geografia. Por quê? Porque eu, como usuário desse arquivo, eu reconheço essas diferenças institucionais, essas diferenças que possibilitariam que determinadas construções sejam perceptíveis, sejam aceitas em um determinado momento, em um determinado espaço, em um determinado objetivo, contudo, não sejam aceitos em outros determinados momentos, em determinados lugares, para atender a determinados objetivos. O que o Foucault estabelece é que há, na realidade, uma continuidade de arquivos, tá? E esses arquivos eles servem para não apenas são constituídos pelo indivíduo, pelo grupo social, mas também exercem uma função na constituição daquele indivíduo e daquele grupo social. Então, é importante trazer isso, esse conceito Foucault, esse conceito Foucault, esse conceito Foucaultiano, para o estudo para esses nossos estudos culturais das Amazônias, para que a gente possa compreender que o povo amazônico, o amazônida, é um só, quando visto dentro dessa Constituição amazônica. Entretanto, mesmo que haja proximidades nessas compreensões de mundo, mesmo que haja proximidade nessas percepções de tempo, nessas percepções de espaço, nessas percepções das raízes de poder, das religiosidades, das constituições de comércio, de trabalho, mesmo que haja toda essa constituição que aproxime os povos amazônidas, contudo, a gente tem que entender que, mesmo entre esses que são tão próximos, há diferenças. Há constituições que possibilitam a eles uma identidade, tá, própria que se diferencia de outras identidades. Contudo, há um fundante de alteridade, há um fundante de alteridade que permite reconhecer no outro alguém que lhe é semelhante, que tem com as mesmas necessidades, com as mesmas compreensões de tempo, mas que sempre será o outro, sempre será o diferente. Por quê? Porque o eu, a identidade, se dá somente entre aqueles que compõem aquele grupo. E por que é importante trazer isso? Né? Por que é importante matizar aqui com vocês esses elementos? Porque quando o processo colonial se desenvolveu em relação à Amazônida, né, em relação a essa região do norte, se viu isso desde Euclides da Cunha, né, quando Euclides da Cunha faz parte, inclusive os nossos colegas anteriores já trataram disso, mas quando Euclides da Cunha fez parte da expedição para o Alto Purus, para reconhecer as fronteiras, né, do Brasil aqui no norte, o próprio Euclides da Cunha se tornou um reflexo, digamos assim, sobre a visão que se tinha da Amazônia. Sempre lendo essa Amazônia como uma espécie de faroeste norte-americano. Então, da mesma forma, isso nas palavras do Euclides da Cunha, da mesma forma que os norte-americanos foram para o oeste em busca do ouro, em busca das riquezas, para urbanizar, tá? E quando eu trago essa expressão urbanizar, é mesmo a ideia de urbe, né? Ou seja, de constituir dentro do oeste norte-americano as relações citadinas, as relações
de cidades, mesmo que houvesse uma exploração da terra, uma exploração do espaço, mesmo que houvesse uma destruição daquela região através das minas de ouro, de prata, principalmente aquelas que estavam próximas à região do México, né? Mas, mesmo nessa construção, o que se esperava naquele momento era constituir e fortalecer a fronteira do oeste norte-americano. Da mesma forma, o Euclides da Cunha olhava para a Amazônia. Ele achava que a Amazônia era o nosso faroeste ainda não explorado, aquele que necessitava ser domado, ser capturado, domado, melhor dizendo, vamos botar uma ordem simbólica aqui. Primeiro, conhecido, conquistado e domado. Para quê? Para que se tornasse riqueza do Brasil. Então, Euclides da Cunha, naquele momento, ele já estava refletindo um pensamento que, infelizmente, ainda hoje se tem sobre a Amazônia, de que a Amazônia seria um terreno de riquezas a ser explorado e que, dentro da Amazônia, árvore deitada traria mais riquezas do que a árvore em pé, do que as relações que há entre o homem e o natural. E, gente, por mais que Euclides da Cunha, né, tivesse toda uma visão humanista, afinal de contas, a gente não pode esquecer do que foi os sertões e do importante papel que Euclides da Cunha teve para a história nacional, porque, afinal de contas, se não houvesse Euclides da Cunha, aquele massacre, aquele genocídio que se dera em Canudos, que se dera lá na fazenda de Belo Monte, que a gente convencionou chamar de Canudos, né, por conta, inclusive, da obra do Euclides da Cunha. Mas se a gente não tivesse essa voz de denúncia do Euclides da Cunha, a gente não teria ciência do massacre que um governo nacional, que um governo federativo, dessa federação neófita, dessa federação recém-nascida, à época, né, porque, afinal de contas, a República tinha nascido há pouco tempo, nós não teríamos ciência do crime que o Brasil cometera contra os brasileiros. E quando Euclides da Cunha vem para o norte, ele traz esse espírito humanista. Mas ele traz um espírito humanista que era norteado, que era balizado dentro de um determinado arquivo. Né? Quando vocês estudaram literatura na escola, estudaram Euclides da Cunha, né? Disseram que Euclides da Cunha estava muito atrelado às ideias de Taine, né? As ideias do determinismo, ou seja, o homem, a terra e a luta. Inclusive, foi assim que ele dividiu os seus sertões. Mas aquele pensamento do Euclides da Cunha veio também para a Amazônia. Euclides da Cunha tinha um pensamento humanista, tinha um pensamento de tentar denunciar os crimes contra a nação. E quando chega aqui no norte, né, o olhar explorador estava matizado pelo olhar do seu tempo. Por quê? Porque esse arquivo cultural que o Euclides da Cunha acessava estava delimitada por aquela compreensão de riqueza que era daquele tempo, aquela compreensão de federação, de sociedade, que era aquela daquele tempo. Por quê? Porque, para o Euclides da Cunha, a ideia de riqueza era uma diferente, e aqui eu vou me posicionar a respeito disso, porque, afinal de contas, é necessário também que a gente se posicione, mas ele trazia uma compreensão de riqueza de trabalho que não era a compreensão de riqueza de trabalho que os povos amazônicos ainda têm hoje. Né? Ele trazia uma ideia do que é o tempo e do que é a relação do homem com o espaço, que, se você adentrar nos estados que compõem a Amazônia Legal, isso desde o Maranhão. Ixi, caiu um negócio na minha boca, desculpe. Desde o Maranhão, seguindo até as nossas fronteiras com as Guianas, com a Venezuela, etc., etc., vocês vão ver que a própria percepção de tempo daqueles que não estão nos centros urbanos, não estão presos por aquele olhar do relógio, é uma compreensão de tempo completamente diferente daquela que o pensamento ocidental, que o pensamento europeizante trouxe para nós aqui nas Américas. E onde é que eu estou querendo chegar?
há uma frase que eu repito muito quando eu estou trabalhando com os meus acadêmicos aqui na Universidade Federal do Amapá, mas que eu faço questão de repeti-la aqui também, tá certo? O Brasil de Euclides da Cunha não é o Brasil de Davi Copenhague. A Amazônia de Euclides da Cunha não é a Amazônia de Davi Copenhague. Contudo, ambas são Amazônias, ambos são Brasis. São Brasis diferentes, mas fazem parte desse Brasil. Fazem parte dessa concepção daquilo que a gente chama de nação. Insisto, eu não tenho, se eu for analisar esses arquivos culturais de formas distintas, como analisar que o Brasil, a Amazônia de Euclides da Cunha, seja a mesma Amazônia da Davi Copenhague, lá da queda do céu. Não é a mesma Amazônia. Contudo, ambas, deixa eu botar o dedo mais para cá, para centralizar na tela. Contudo, ambas são Amazônias. Contudo, ambos são compreensões dessa região. O que eu não posso como crítico, como leitor, como estudioso dessa Amazônia, analisar que ambas são iguais. Elas são Amazônias, insisto, mas são concepções e representações diferentes de Amazônia. Assim como eu não posso, com o olhar, né, como o olhar daquele que está fora da Amazônia, ler a Amazônia que é vista pelos olhares daqueles povos quilombolas que fazem parte dessas vivências amazônicas aqui no estado do Amapá. Por mais que eu tenha uma visão empática, que eu busque me colocar no lugar do outro, ou seja, que eu tenho essa compreensão de alteridade, não posso, de forma nenhuma, compreender esse viver amazônida da mesma forma daqueles que vivem a Amazônia, daqueles que compreendem a Amazônia não apenas como um produto de tradição, mas que vão além, porque eles acabam trazendo para si não apenas um produto de tradição, mas um produto também de vivência e de experiência, tá certo? Inclusive, insisto, na própria concepção do tempo. Né? Se eu pegar as comunidades indígenas e for analisar essa relação linear de presente, passado e futuro, essa compreensão que há nas narrativas dos povos indígenas, do povo negro, e aqui eu estou utilizando negro como categoria política, tá? Do povo preto, melhor dizendo, como categoria política, eu não posso analisar essa mesma experiência desses como sendo iguais. Ao contrário, eu tenho experiências que são próximas, insisto, mas que são arquivos culturais diferentes. E esses arquivos culturais diferentes, eles acabam por trazer para o texto uma outra ressignificação dessa Amazônia. Por quê? Porque não é a mesma. Não dá para trazer da mesma forma. E eu, que sou de um outro espaço, que sou de um outro lugar, mas que estou nessa terra há 11 anos, eu ainda não posso me considerar amazônica. Por quê? Porque ainda há no meu coração toda uma relação com o Nordeste, toda uma relação com as experiências do Nordeste, com os hábitos alimentares, com os cheiros, com as relações sociais, que mesmo tendo uma proximidade, uma semelhança com o Norte, não são a mesma coisa. Lembrem-se, e aqui eu vou voltar um pouquinho para a história, né? Lembrem que quando se olhava para o Brasil, você tinha ali, e aqui eu vou citar o Patativa do Assaré, você tinha ali o Brasil de cima e o Brasil de baixo, é assim que ele se referia. Você tinha o Brasil de cima e o Brasil de baixo, ou seja, um Brasil que era do sul, sudeste, que era o Brasil da riqueza, que era o Brasil de uma pretensa cultura, e você tinha o outro Brasil, o Brasil de baixo, que era o Brasil que hoje a gente compõe essa distinção norte e nordeste, mas que antes tudo era norte, tá? Tudo era norte. Por quê? Porque quando você diferencia, você segrega, você está naquele momento dizendo, você pertence ao meu país, mas você não é o meu país. O meu país é esse. E é esse um discurso de dominância, é um discurso colonial que estabelece como uma estratégia
não apenas de silenciamento de vozes, mas de apagamento de corpos, como uma estratégia de subjugação do outro. Então, o Brasil de cima sempre se mantinha nos poderes, por quê? Porque os recursos financeiros, políticos, etc., se direcionavam apenas para o Brasil de cima, enquanto ao Brasil do Norte sobrava apenas a exploração. E é por que eu estou fazendo essa analogia com essa poesia do Patativa do Assaré? Porque quando você olha para a Amazônia, tá certo? Você olha como um norte. Insisto, norte e nordeste antes não tinham essa diferença. Tudo era o norte. Inclusive, hoje, se você ainda vai para o sul, você ainda escuta, infelizmente, alguns discursos preconceituosos, né, que menosprezam Norte e Nordeste como se fosse um lugar de inculto, como se fosse um lugar sem ciências, sem educação, enfim, sem recursos, inclusive, salvo aqueles que pudessem ser explorados pela sanha capitalista daqueles que fazem parte dessa outra região. Entendam. E por isso eu estou trazendo essa minha fala aqui. Entendam, eu não posso, dentro dessa Constituição, não trazer esse viés político, esse viés historiográfico, esse viés econômico, porque esses elementos acabaram por fundar representações de Amazônia. A Amazônia, para o espírito colonial, é tão somente o local a ser conquistado, a ser dominado, a ser explorado pelas suas riquezas. Então, aquele discurso de que árvore no chão dá mais dinheiro já se vinha do final do século XIX, no fim do século XIX, no início do XX, permaneceu durante todo o século XX, inclusive durante o período da ditadura militar, vide a quantidade de populações indígenas, de povos indígenas que foram passar por esse processo de genocídio durante a ditadura militar. Tá? E sim, é ditadura, não é revolução, ou qualquer outro nome que busquem dourar aquilo que nós tivemos, sim, foi uma ditadura militar que, inclusive, para os povos indígenas, foi extremamente nociva, porque foi um período de morticínio para os povos indígenas. Tá? Não apenas físico, mas, inclusive, simbólico. Vide, por exemplo, que vários foram os povos indígenas que foram retirados da sua terra, dos seus locais de origem, né, e foram jogados em uma grande reserva, né, que a gente passou a chamar de Xingu, tá certo? Só para fechar essa ideia, e que quando foram retirados da sua terra e jogados em uma outra terra, eles não se reconheciam como pertencentes àquela região. Por quê? Porque os povos indígenas têm uma relação com o meio, uma relação com a terra, que é muito diferente daquela que nós, homens brancos, temos. Tá? Só para fechar essa ideia, porque eu tinha deixado meio que no ar. Mas voltando aqui à nossa fala. Eu tenho que entender esses arquivos, eu tenho que entender esses arquivos culturais para compreender os olhares que se estabelecem para a Amazônia, para compreender como esses olhares acabam por matizar essas compreensões de Amazônia, como esses olhares acabam, inclusive, por silenciar olhares outros sobre a Amazônia. Quando eu ministro essa disciplina, eu faço sempre questão de trazer um pouco da minha experiência. Tá? A minha experiência como estudante, a minha experiência como estudante do ensino médio. Tá? Eu trago para a sala, eu trago para essa discussão. E o André é meu aluno aqui, tá? Além de monitor aqui no nosso Literaturas Norte, também é meu aluno na Universidade Federal do Amapá e com certeza vai lembrar dessa minha fala. Quando eu estudava, né, fazia o ensino médio lá no Ceará, eu ficava muito inconformado, porque me trazia uma estranheza muito grande quando eu pegava os livros de literatura, porque na época nós tínhamos os livros de literatura nas escolas, né, e a gente pegava o livro de literatura e de todo o rol de escritores que estavam lá naquele manual, eu tinha apenas 2 cearenses. O primeiro, o José de Alencar, né, e depois José de Alencar, Raquel de Queiroz. E aquilo me trazia uma tristeza, né? Eu ficava descontente com aquilo, porque
peraí, quer dizer que um estado desse tamanho como é o Ceará, a gente não tem escritores, a gente não tem alguém que tenha qualidade para fazer parte desse rol. Então, claro, na época eu não tinha maturidade necessária, científica, nem social, inclusive, né, para compreender os poderes que se imbricavam para a construção daquele material. Insisto, eu tinha dois escritores cearenses, mas eu tinha 30 de São Paulo. Eu tinha 30, eu estou usando 30 aqui como exagero, tá? Não sei quantos escritores eram. Não parei para contar. Eu sei que o que faltava, eu sei muito bem reconhecer. Mas eu tinha vários outros escritores dessa região sul e sudeste, tá? Que acabavam estando lá listados, enquanto que o Ceará só tinha 2. E se eu sair do Ceará e for pegar para o norte do país, né, e pegar os estados que compõem essa região norte do país, talvez somente o inglês de Souza, ali do Pará, né, estivesse entre aqueles que fazem parte desse rol que foram ajuntados pelos manuais. E por que é que isso acontece? Por que é que isso se estabelece nesse processo de formação? E isso é muito simples, gente. Isso é muito simples. Por quê? Porque enquanto você busca massificar o outro, tá? Dizendo, todos vocês são aqui pertencentes ao Brasil, enquanto você massifica todos como brasileiros, você também está, em certa medida, dizendo que existe categorias de brasileiros. Ou seja, você só se tornaria brasileiro se você se adequasse àqueles modelos, àqueles padrões, aquelas regras que aquela concepção específica de Brasil estabeleceria para tal. E eu acabo, insisto, né, para o André pode ser um pouco repetitivo, porque o André já é meu aluno já há algum tempo, mas, André, me permita aqui repetir algo que eu sempre utilizo nas minhas aulas. Frete grátis para todo o Brasil, menos Norte e Nordeste. Espera um pouco. Se eu digo que o frete é grátis para todo o Brasil, Norte e Nordeste estaria inserido nessa construção, porque Norte e Nordeste também são Brasil. Quando eu digo, por exemplo, vamos estudar hoje a literatura regional, vamos trabalhar aqui essa literatura regional, e aí você busca a literatura produzida no Norte, Nordeste e em outras regiões do Brasil, o que você está dizendo? Que na mesma medida em que eu tenho um que se classificaria como regional, eu tenho um outro que se classificaria como padrão. Está dando para entender o que eu estou querendo dizer, gente? Todo exercício de escolha é também, por sua natureza, um exercício de exclusão do outro. Toda vida que eu defino o que é ser brasileiro, eu estou na mesma definição, dizendo que o outro que se diferencia daquele modelo, se diferencia daquele padrão, ou, nas palavras de Foucault, que não se adequa àquele arquivo, tá? Não devem ser ajuntados dentro daquele arquivo. Em outras palavras, eu não posso seguir nessa acepção dizendo que o Brasil é uma única estrutura, porque enquanto eu fizer isso, eu vou estar excluindo outros que fazem parte, que deveriam fazer parte desse Brasil, mas que os poderes econômicos, sociais, políticos, geográficos, etc., porque os poderes são plurais, como diria, pegando essa própria definição que Roland Barthes traz sobre os poderes, né? Se eu tentar massificar, eu apago as diferenças. Acho que, resumidamente, é isso que eu quero dizer. Se eu tentar massificar, eu massifico de acordo com uma determinada regra, de acordo com um determinado padrão. Se eu massifico, eu acabo as diferenças. E a quem pertencem as diferenças? Normalmente, aqueles que os poderes dizem, não cabe, esse não é o seu lugar, você não pertence a esse espaço, você não pertence a essa estrutura, você não pertence a esse universo. Em outras palavras, e aqui vocês me perdoem, eu detesto dar palanque para políticos, então eu não vou citar o nome do político.
mas certa feita, um ex-ministro da Educação, durante uma reunião ministerial que se tornou pública, né, ele disse o seguinte: estou cansado dessa história de povos indígenas, de povos ciganos. Acabou. É tudo brasileiro, pô. Quer, não, se não quer, sai de ré. Insisto, não estou aqui sendo partidário e não vou tampouco citar o nome desse político que disse essa frase, desse ex-ministro que disse essa frase. Não cabe a mim fazer isso. Mas nossa seara de estudo é o discurso. Nossa seara de estudo, nosso objeto de estudo, melhor dizendo, é o discurso, é o texto. Então, eu preciso analisar esse texto. Então, quando ele diz que tudo é brasileiro, isso é um falso axioma. Por quê? Porque, ideologicamente, bom seria que todos fôssemos brasileiros. Mas eu não posso fechar meus olhos para compreender que, para determinados poderes, existem brasileiros de segunda, terceira e quarta classe. Que existem determinados brasileiros que são exilados dentro do seu próprio país, dentro do próprio espaço, porque se diz, dentro deste condomínio, cabe a minha presença, mas não cabe a sua, a não ser que você venha aqui trabalhar, me servir, terminou o serviço, saia, porque você não pode dormir junto aos meus, você não cabe nesse espaço. Então, há uma espécie de exílio econômico, um exílio social dentro do próprio país. E aí, esse brasileiro exilado, ele não é pertencente àquele espaço. Por quê? Porque os poderes econômicos, eu insisto, não aceitam aquilo. Claro, eu estou usando um exemplo mais restritivo, mas esse mesmo exemplo eu posso trazer de uma forma macro para essa compreensão de Brasil. Os povos ciganos, por exemplo, que cá estão, quantas, não só os Rom, mas os Calon também, tá? Os Calone, quantas histórias de preconceito político, social, econômico, religioso, simbólico, não recai sobre eles. Quantos julgamentos não recaem sobre eles? A ponto deles, como estratégia de defesa própria, né, eles se exilam dentro daquela sociedade, não permitindo, por exemplo, que haja relações entre aqueles que fazem parte do seu povo e outros, né, por vezes tendo até uma linguagem própria, determinados códigos que só eles têm acesso. Por quê? Porque aquela estratégia do resguardo é uma forma de proteção contra o apagamento que historicamente se dá contra eles no Ocidente, e aqui no Brasil não foi diferente. Mas saiamos dos ciganos. Quantas vezes nós não temos histórias de um Estado que se torna violento, que se torna assassino, e aqui eu não estou me referindo a indivíduos, porque se fosse um indivíduo A, B ou C, eu diria, a gente criminalizaria, julgaria e castigaria esses indivíduos A, B ou C. O problema não é de uma determinada força, não é de um determinado indivíduo, mas é do próprio Estado que é excludente e que aceita e, por vezes, baliza e valida determinadas violências que se estabelecem contra determinadas populações, como, por exemplo, os homens negros, que são, infelizmente, muitas vezes, eu queria tentar ser um pouco ameno, não queria utilizar aqui o que me vem à cabeça, mas que não mais me permitam aqui nesse momento, até por uma estratégia didática, eu não trazer todo o peso simbólico que eu estou querendo tratar. Mas quantas vezes não se olhou diferente para homens negros e homens brancos nesse país? Quantas vezes não se olhou diferente para homens ricos e homens pobres nesse país? Quantas vezes não se olhou diferente para homens e mulheres nesse país? Quantas vezes não se olhou diferente para homens do sul, sudeste e norte e nordeste desse país? Quantas vezes, inclusive, não se matou nesse país porque o outro era tão somente diferente? Amava diferente, acreditava diferente,
tinha profissões de fé diferentes. Quantas vezes a gente não viu nos jornais, nas TVs, não ouviu nos rádios da vida notícias de violência contra camadas populares que não detinham o poder. E volto, claro que eu estou falando de violência física, mas quantas vezes violências simbólicas também não se deram contra isso? Quantas vezes não se utilizou termos completamente violentos contra determinadas camadas populares que não fazem parte daquele molde, daquele paradigma que os detentores do poder estabelecem como brasileiros? Da mesma forma, eu trago aqui para a nossa discussão, para essa nossa compreensão da Amazônia. Quantas vezes não foi olhado para os povos amazônicos e disseram: não, que é um povo pobre, é um povo sujo, é um povo violento, é um povo que não gosta de trabalho. Por quê? Porque para aqueles que estão no poder, você capturar a imagem do outro e ressignificar a imagem do outro de acordo com a sua própria compreensão de mundo é uma estratégia de fazer com que aquele outro não se sinta bem com a sua própria identidade, não se sinta bem com a sua própria constituição do que é ser amazônico, do que é ser um homem ou mulher negra, do que é ser um homem ou uma mulher indígena, do que é ser ou não um homem caboclo, um homem ribeirinho. Um homem que não faz parte dessa esfera, dessa urbe citadina, mas um homem rural que quer uma outra expressão com o mundo, que quer uma outra relação com o mundo. Quantas vezes essas violências simbólicas não se estabeleceram? E aí é que entra dentro dessa construção amazônica aquilo que a gente chama de literaturas de resistência. Tá? E aqui aqui eu vou puxar um pouquinho para a minha seara de estudo. Tá? Porque, assim, quando a gente fala desses discursos, com licença, discurso, só ajeitando aqui a tela. Quando a gente fala dessas construções de discurso, a gente tem tanto os discursos de resistência, de reexistência, quanto os discursos de resistência. Professor, é a mesma coisa? Não. A reexistência é um resgate, é uma retomada de uma existência que ou foi apagada ou estava em processo de apagamento. Já o de resistência é aquele que combate esse pensamento colonizador, esse pensamento colonial, esse pensamento que busca massificar o outro, não no reconhecimento de suas diferenças, não no reconhecimento de suas particularidades, não no exercício de alteridade, mas sim numa violência simbólica que busca apagá-los, que busca fazer com que eles se adaptem a uma outra existência que não é a deles. Então, esse exercício de massificação discursiva é, insisto, um exercício colonial, um exercício que busca fazer com que haja essa submissão e, mediante a submissão, você passa a ter a exploração da terra, a exploração dos bens, a exploração dos corpos, a exploração, inclusive, da própria essência do que é ser a Amazônia. As literaturas de resistência... Desculpa, deu um nó na língua agora. As literaturas de resistência, os discursos de resistência, são, em sua própria essência, discursos pós-coloniais, discursos decoloniais, porque eles batem de frente. Eles dizem, não, o teu discurso não cabe aqui. A tua crença não cabe aqui. A tua percepção de mundo não cabe aqui. A tua experiência de mundo não é a nossa. A tua relação com o tempo não é a nossa. A tua relação com os víveres, com as comidas, com as bebidas, não é a nossa. A tua relação com a natureza não é a nossa. A tua expressão do que é amar não é a nossa. A tua expressão da relação com o outro não é a nossa. E por que eu estou trazendo aqui essa discussão? Por que a gente está debatendo isso aqui agora? Eu vou citar dois casos. Tá? Se você pegar a lei... desculpa. Se você pegar, né, duas leis que foram extremamente importantes para essa constituição identitária do Brasil, tá certo? Que se deram durante esse processo de defesa, digamos assim, do que é o outro,
Por quê? Para que você passe a entender o que é o outro, eu traria duas leis que são importantíssimas para essa compreensão dentro das escolas do que é a alteridade, do que é o outro. A Lei 10.639 e a 11.645, certo? Ambas, elas alteraram a LDB, né? Que é a Lei 9.394, com o objetivo de que a história, a cultura, tá certo? A própria acepção do que são os grupos, né? Que são, insisto, continuamente silenciados, apagados na sociedade. Quem são esses grupos? Então, a Lei 10.639, ela tinha por objetivo orientar para que o ensino da história e da cultura afro-brasileira e africana fizesse parte das escolas, nas aulas, principalmente nas aulas de história, de literatura, mas não restritas a elas, não somente a elas. Certo? Então, a 10.639 defende que haja o ensino, repito, da história e da cultura africana e afro-brasileira nas escolas. E aí, essa lei é de 2003, tá? Ela vem para alterar a Lei 9.394. Mas depois, a Lei 11.645, de 96, né, ela traz também que seja ensinada, além da história e da cultura dos povos africanos e afro-brasileiros, mas também dos povos indígenas brasileiros, tá certo? E por que eu estou trazendo isso para cá? Porque quando você traz essas duas leis e obriga que a escola trate esses temas, a gente tem também que começar a debater e analisar como essas leis estão sendo cumpridas dentro da escola. Nós estamos, insisto, nós estamos transmitindo aqui do estado do Amapá. Mas eu pergunto a vocês, quantas vezes, e aqui eu estou jogando uma pergunta retórica, tá, gente? Eu preciso realmente que a gente tenha ciência do que está debatendo. Quantas vezes os temas relacionados aos povos indígenas não foram tratados somente naquilo que a gente convencionou a chamar de Dia do Índio? Quantas vezes temas que são relacionados à negritude não são tratados dentro da escola somente naquela semana da consciência negra? O que é que eu estou querendo dizer? Quando você restringe esses dois conceitos a essas datas específicas, a esse recorte histórico específico, o que é que você está dizendo? Que dentro da escola eu tenho todo um espaço para não apenas instituição, mas manutenção de poderes mediante essas referenciações simbólicas, e naquele momento específico eu tenho apenas um dia ou apenas uma semana para tratar daquilo que é importante, daquilo que é necessário, porque faz parte da nossa identidade dentro da multiplicidade que compõe o Brasil, que é o pensamento, a memória, a mentalidade, a história e a cultura dos povos indígenas, africanos e afro-brasileiros dentro das escolas. Insisto, aqui é uma fala retórica, tá? Eu não tenho os dados que possam estabelecer isso, mas pela nossa percepção, tá? Pela nossa percepção, e aqui eu estou sendo subjetivo na minha fala, será que não seria necessário que esses temas quebrantassem esses momentos específicos dentro de uma praxe pedagógica que a escola estabelece e pudesse fazer parte do dia a dia da comunidade, que pudesse fazer parte do dia a dia dessa comunidade escolar, mas não apenas restrita à comunidade escolar, mas à comunidade onde aquela população está? Eu falo sempre, se você olha para o lado direito, aqui no estado do Amapá, você vai ver negros. Se você olha para o lado esquerdo, você vai ver indígenas. Se você olhou para o meio, já misturou tudo. Então, para nós, essa cultura, essa percepção da terra, essa percepção da floresta, essa percepção do outro, essa percepção do tempo e do espaço é extremamente necessária para que a gente possa compreender o que é essa identidade de ser amazônica. Contudo, a escola muitas vezes restringe
essa compreensão. Muitas vezes não abre espaço para essa compreensão. Muitas vezes não permite que essa discussão aconteça, salvo, insisto, em momentos específicos. Mas quando eu falo de negritude, eu volto a dizer, há uma negritude amazônida, assim como há uma negritude sudestina. Mesmo que eu reconheça que as lutas que são comuns a esses povos negros, eu não posso abarcar as lutas que são do sudeste de uma da região e dizer que são iguais a de outra região. Por quê? Porque existem caracteres diferentes que vão matizar essas lutas. Eu tenho que compreender como esses arquivos culturais se estabelecem para que eu possa entender como esses discursos são fundantes da própria compreensão do que é ser esse homem amazônico, da própria compreensão do que é ser o homem do norte, do que é ser essa compreensão do que é ser, na realidade, alguém que é pertencente à Amazônia e não alguém que vai simplesmente tomar a Amazônia, tá? Então, nós vamos ter 4 encontros nessas aulas, tá? Então, esse é o nosso primeiro, insisto, mas além desse nosso de hoje, a gente vai ter aulas específicas que a gente vai estudar essa presença do homem negro, a gente vai estudar essa presença do homem indígena, e aqui eu estou usando o homem até como elemento de segregação, né? Porque de uma forma ou de outra eu deveria trazer essa compreensão do todo. Contudo, para essa constituição didática do que a gente está tentando trazer aqui, certo? A gente precisa abarcar esses conceitos. Abarcar esses conceitos não apenas daquele que é pertença, mas daquele que é excludente. A gente tem que abarcar esses conceitos do que é a memória, do que é a identidade, do que é a mentalidade, para compreender como esses textos são fundantes de uma compreensão amazônica de ser, de uma compreensão amazônica de não apenas estar na floresta, mas ser floresta, de não apenas estar na terra, mas ser terra, tá? Não apenas naquela visão europeizante que diz cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, mas sou pensado, logo existo, porque eu componho uma realidade que é maior do que eu, porque eu componho uma realidade da qual eu não sou o centro, mas que sou um pertença, eu sou um elemento que se coaduna, que se entrelaça, que se dialoga dentro desse discurso maior que nós chamamos de Amazônias. Tá? Então é isso, gente. Convido todos vocês para estar conosco nas nossas próximas aulas, para que eles possam estar conosco até o final dessa semana, porque os debates que a gente vai trazer para cá tem esse norte, esse fio, né, epistêmico, que é compreender que a Amazônia é uma, mas que a Amazônia é uma dentro de suas próprias concepções de pluralidade, das suas próprias concepções de multiplicidade, que acabam por estabelecer não apenas uma, mas paradoxalmente Amazônias na sua pluralidade de ser, na sua pluralidade de espaço, na sua pluralidade de comunidades. É isso. E, claro, para finalizar, na sua pluralidade de arquivos. Tá certo? É isso, gente. André? Bom, professor, obrigado pela aula maravilhosa. Eu só tenho a agradecer, né, por estar aqui, né, ouvindo mais uma vez a sua aula, que eu sempre digo que a sua aula é muito boa, muito enriquecedora, né, e a gente sempre sai daqui com um pensamento totalmente diferente do que a gente entrou, né. Então, mais uma vez, parabéns pela aula maravilhosa, e a gente se encontra, né, na próxima aula, dando continuidade à disciplina. O senhor gostaria de comentar mais alguma coisa? Primeiro, agradecer pela sua gentileza, tá? Vocês já estão fazendo o curso há mais tempo, sabe que o André é extremamente gentil e acolhedor em suas palavras a gente, tá? Eu primeiro agradecer isso. Segundo, fazer esse convite, tá? Nós, durante essa semana, a gente vai tratar dessas questões de alteridade e de identidade, tá? De memória e mentalidade, de tradição, tá? Então, é importante que a gente
venha de coração aberto, não apenas para acolher o outro, mas também para tentar compreender um pouco dessa outridade que faz parte da nossa Constituição Amazônica. Obrigado, André. Obrigado a todos vocês que estão aqui. Beijo grande. Até amanhã. Até. Antes de encerrar, eu gostaria de lembrá-los que a frequência já está disponível para assinatura. Por favor, não esqueçam de assinar, está aqui na descrição do nosso vídeo. Assinem e sigam a gente também nas nossas redes sociais, @Literaturas do Norte, no Instagram, no Twitter. E, mais uma vez, muito obrigado e boa noite e até amanhã. Tchau, tchau, gente.